Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos sem a nossa instrumentista, mas o Senhor abençoou com esses instrumentos musicais que são as nossas cordas vocais. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Se você quiser apenas escutar, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento, tanto os nossos olhos dos que estão aqui de forma presencial, quanto aqueles que ouvirão através do vídeo. Que a Sua graça seja manifesta nas nossas vidas e que sejamos mais benignos do que acusadores. Que a Tua graça nos assista no dia de hoje e por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto que certamente vocês já leram inúmeras vezes. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. E o desejo do nosso coração é fazer do dia de hoje um tempo de transformação profunda. E nenhum de nós escapa da necessidade de transformação. Estamos todos em obras. E a gente tem repetido isso inúmeras vezes. Há sempre uma compulsão no meio do povo de Deus, de um dedo acusador para enxergar o pecado dos outros, menos o nosso. E o desejo do coração de Deus é que todos nós viremos esse dedinho
para nós. Que cada um de nós se coloque à mercê do Espírito de Deus para que Ele faça as mudanças que precisam ser feitas em nós. Tem um ministério que não existe no meio do povo de Deus, que é o ministério de fiscal da Fazenda Celestial. Nenhum de nós está autorizado a apontar e acusar o irmão dos seus pecados. Que cada um de nós, ao enxergar determinadas coisas, determinadas inclinações na vida dos irmãos, que nós sejamos compassivos, porque todos nós temos as nossas áreas de vulnerabilidade, e que passemos não a dar opinião, mas a orar, interceder por aquela pessoa em nome de Jesus. É interessante que quando olhamos para a palavra de Deus, cada um dos evangelistas apresenta Jesus de uma maneira específica. Mateus mostra Jesus como o Messias prometido. Marcos o apresenta como conquistador e se preocupa mais com suas obras que com seu caráter. Lucas o apresenta como o divino Salvador, e João faz questão de mostrar Jesus como o próprio Deus encarnado. No texto que lemos, João mostra os religiosos da sua época armando uma cilada para fazer Jesus tropeçar na lei de Moisés, e eles terem algo de que o acusar. Contudo, Jesus, sendo Deus, conhecendo-lhes os pensamentos e intenções do coração, reverte aquela situação numa das mais pungentes oportunidades de manifestação da graça perdoadora de Deus. Cada vez me convenço mais que é desejo de Deus, sim, curar as nossas feridas mais profundas pela palavra viva que procede da boca de Deus. Se formos a Ele com sinceridade de coração, deixando cair todas as nossas máscaras e nos desnudando completamente diante de Sua gloriosa presença, sairemos curados. O texto diz que aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eu já ouvi algumas mensagens sobre isso, e se ela foi apanhada em flagrante adultério, ninguém se preocupou de enrolá-la no lençol, de envolvê-la num pano qualquer, mas ela foi levada do jeito que estava à presença do Senhor. Porque muitos no nosso meio não alcançam a cura, talvez por não saberem como lidar com a culpa. Pecar é facílimo em todos os sentidos. O difícil é lidar com a culpa. O sentimento de culpa é uma das forças mais poderosas e destrutivas que existe, se não for tratado. Muitos, diante da culpa, reagem das mais diferentes maneiras. Alguns esquivam-se como Adão, endurecem-se como Caim, fogem como Moisés, enlouquecem como Saul, comovem-se como Davi, choram amargamente como Pedro, suicidam-se como Judas, reconhecem, se quebrantam como filho pródigo e fazem o caminho de volta para a casa do Pai. Nós somos rápidos no gatilho para apontar e enxergar o pecado do outro, menos o nosso. E se estamos todos aqui do lado de cada eternidade, estamos todos em obras, sim.
é para ficar pronta, estou eu, como já tenho dito muitas vezes. Há um poder libertador e terapêutico no reconhecimento e na confissão de pecados, que precisa ser experimentado por cada um de nós. Em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Reconhecer e confessar diante de Deus, e se necessário diante da pessoa ofendida, nos coloca no centro da promessa de Deus de Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Recorremos também ao profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, quando ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor, Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Perdoar e receber, tanto confessar como receber perdão, gera cura e libertação. E eu queria hoje fazer um desafio à igreja. Que você não saia daqui dizendo: olha, essa palavra foi para fulano, fulana que eu devia estar aqui. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, para nós que estamos aqui hoje. O texto lido nos traz algumas revelações importantes que não podemos perder de vista. Primeira, haverá sempre acusadores ao redor de nós, ávidos para condenar seus semelhantes. Ninguém está autorizado a exercer o ministério de acusação. Você sabe quem é o maior dos acusadores? Satanás. E cada vez que nos colocamos como acusadores, estamos fazendo isso sob a eficácia do adversário. Os escribas e fariseus religiosos, doutores da lei, são chamados de hipócritas, tanto por João Batista quanto por Jesus. Eles possuíam uma fachada de ilibada conduta, mas foram comparados a sepulcros caiados, belos por fora e cheios de podridão e rapina por dentro. Eles trazem a Jesus o caso de uma mulher adúltera e perguntam o que ele vai fazer. Cobram uma punição. Mas Jesus não responde palavra. E uma das coisas que me encantam nas ações de Jesus é essa sabedoria indizível que ele tinha e usava nas situações. Jesus não responde palavra e se inclina para escrever no chão. O que Jesus escrevia? Ninguém sabe, mas alguns teólogos mais afoitos ousam dizer que ele escrevia ali no chão não os pecados da mulher, mas dos religiosos que a acusavam. Porque ele não vê ou se impressiona com as nossas exterioridades religiosas. Ele sonda mentes e corações. E isso não pode deixar de ser considerado por nenhum de nós. São muitas as inclinações dos nossos corações.
E eu passaria horas aqui descrevendo situações nas quais o nosso corpo clama por aquele algo que é contrário à palavra de Deus, e não conseguimos deixar de fazer. A primeira lição do texto é que não estamos aqui para julgar ou condenar os nossos semelhantes, mas para sermos canais da sua graça, a fim de que os desgraçados sejam alcançados pela graça salvadora que redime e apaga pecados. A mulher adúltera não pecou sozinha. Se ela foi apanhada em flagrante adultério, cadê o adúltero? Ele nem aparece na cena aqui. Se evadiu, cumpriu o seu papel naquela armação. A lei de Moisés previa a pena capital para ambos, não apenas para a mulher. Talvez aquilo tudo tivesse sido preparado para apanhar Jesus em alguma falta. O pior e mais grave de tudo é que muitas vezes as pessoas são usadas pelo adversário para acusar seus semelhantes. E eu repito, toda acusação é maligna. E ainda há aqueles que congelam a imagem de alguém pelo que aquela pessoa foi no passado e não conseguem confiar na graça transformadora do Senhor Jesus. Se hoje você ouvindo essa palavra, quer presencialmente, quer através do vídeo, se enquadra nessa categoria, saia daqui hoje com o firme propósito de mudar sua atitude com relação à pessoa que você vê no espelho. Profetize bênção sobre a vida dessa pessoa que é você mesmo, em nome de Jesus. A segunda revelação é que a graça é perdoadora, mas ela é também confrontadora. Jesus não é aquele pai bonzinho que passa a mão por cima, minimizando os malfeitos dos seus filhos. Não, ele confronta. Somos confrontados, sim. O acusador, aquele que age sempre sob a eficácia de Satanás, é insistente. Ele quer ver a desgraça do outro, mas não resiste a uma boa confrontação. Invariavelmente foge, não deseja ser desmascarado, rejeita a cura. O corpo do pecador clama para continuar agindo da mesma maneira. E mais uma vez, gostaria de insistir: Jesus é Deus e sonda mentes e corações. Nossas exterioridades, sobretudo nossas exterioridades religiosas, não o impressionam. A nossa aparência de piedade não toca o coração de Deus. O que toca a profundeza de Deus é a sinceridade do nosso coração. Ele nos vê nus, como realmente somos. O Senhor pode ir às regiões mais ocultas dos nossos corações. Ele sonda, ele prescruta, ele faz uma santa varredura naquilo que ninguém vê, mas ele vê, ele sabe. O Senhor deseja relacionar-se intimamente conosco, de forma íntima, de modo que confiemos a Ele as nossas sujidades, os nossos pecados, as nossas cargas, culpas, e busquemos o seu perdão. Quem age assim encontra cura e libertação, repito. E a terceira revelação do texto: a graça pode alcançar o pior pecador, porque ela tem a medida do amor de Deus, largura, altura, comprimento
comprimento e profundidade. O versículo 9, no seu final, diz que todos fugiram acusados pela própria consciência, ficando apenas Jesus e a mulher. Note que a acusada não fugiu. Ela se sentiu acolhida por Jesus, se sentiu amada, apesar de sua nudez exposta. Jesus ali não contemplou a nudez física daquela mulher, mas a nudez da alma. Ela teve a sua alma, repito, prescrutada pelo Senhor. Aquela mulher não era uma pessoa feliz. Aliás, ninguém que vive em uma situação semelhante consegue ser feliz. Talvez ela não enxergasse uma saída para a sua vida e contentava-se com as migalhas de sentimentos, com aquilo que sobrava da esposa legítima daquele homem. Ela era usada sexualmente e não se dava conta disso. Note que o texto não diz que ela era uma prostituta que ganhava dinheiro vendendo seu corpo, mas era adúltera. Ela dividia um homem com outra mulher. Ela vivia das sobras. Talvez este seja o caso de muitas pessoas que vão ouvir essa palavra hoje. O Senhor deseja o melhor para cada um de nós. Além de toda a humilhação que era a vida daquela mulher, ela foi usada para a cilada preparada pelos religiosos contra Jesus e não teve a proteção nem do seu companheiro de pecado. Ele fugiu. O texto lido traz uma série de contrastes: lei e graça, treva e luz, escravidão e liberdade, desonra e honra, religiosidade de fachada e relacionamento íntimo com o Senhor. Jesus, ficando sozinho com aquela mulher, perguntou-lhe ternamente: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ao que ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Perdão implica em abandono de pecados, em mudança verdadeira de vida. O que você prefere hoje? Qual a sua escolha? A atitude dos religiosos que se achavam no direito de acusar seus semelhantes e rejeitaram o perdão de Jesus, fugindo acusados pela própria consciência? Você vai fugir mais uma vez? Segundo lugar, você vai continuar da mesma maneira com essa vida de desgraça, de treva, de morte, de desonra e de migalhas? E com os mesmos velhos pecados de estimação encapados, achando que o Senhor não os vê? Em terceiro lugar, ou hoje você finalmente se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus e resolveu tirar as velhas roupagens e deixar que o Senhor contemple a sua nudez espiritual e perdoe seu pecado. Perdão de pecados implica em mudança de vida. Jesus diz hoje a cada um de nós: vai e não peques mais. E por último, acabou a pilha. E por último, aquela mulher saiu perdoada e restaurada. E quanto a nós, como desejamos sair daqui hoje, depois de ouvir essa palavra? Essa resposta, que possamos dá-la ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.